Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos uma receita de pão, um pão um pouquinho diferente para quem gosta, né? Uma excelente sugestão, pão integral. Bom, anote os ingredientes que você vai precisar para a receita de hoje. 4 xícaras, de chá de farinha integral, 3 de farinha de trigo, 2 xícaras e 1/4 de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de chá rasa de sal, 2 colheres de sopa de fermento granulado para pão e 1/3 de xícara de manteiga ou margarina, você pode optar. E 1/3 de xícara de melado, você encontra também para vender o melado aqui na nossa região, certo? É isso, são esses os ingredientes da receita de hoje. A maneira de fazer, nós vamos utilizar uma batedeira para facilitar um pouco, que ela fica uma massa bem elástica. Vamos misturar gradualmente então as farinhas, certo? Com os ingredientes líquidos. Coloque um pouco aqui de farinha integral, um pouco de farinha de trigo. Você vai levar ao fogo os ingredientes aqui: o leite, o melado e a manteiga. Manteiga ou margarina. Para o pão aqui eu estou utilizando a margarina. Então vamos lá, vamos levar apenas para amornar isso aqui. Mexa bem, para misturar os ingredientes. Eu já havia dissolvido derretido a margarina. Bom, em seguida, você amornou esses ingredientes que eu acabei de falar, você vai colocar o fermento. Como esse fermento é granulado, vamos colocar e dissolver ele nessa mistura do leite morno, com o melado e a manteiga. Manteiga ou margarina. E aqui na batedeira, então, nós colocamos um pouco de farinha de trigo. Nós vamos misturar a farinha gradualmente com essa mistura líquida aqui. Aqui eu tenho o açúcar, coloco o açúcar e o sal. Colocamos o açúcar e o sal, misturamos aqui, vamos dissolver então o fermento. Bom, feito isso, então, vamos adicionar aos poucos aqui o ingrediente líquido, com o seco. É isso, então se alterna aqui os ingredientes líquidos com o seco. Um pouquinho de farinha integral e um pouquinho de farinha de trigo aqui. De vez em quando você misture também com a espátula aqui, ó, só para ela misturar bem. Olha, tá percebendo? Vira uma massa bem elástica, certo? Então arraspa assim para misturar bem nas bordas aqui da batedeira e bata 2 a 3 minutos. Bom, coloque um pouco de farinha de trigo aqui na mesa, polvilhe. Retire a massa aqui e você vai dar o ponto agora, sovando mais um pouco. Então, utilize aqui uma espátula, e retire do recipiente aqui da batedeira e coloque aqui na mesa um pouquinho de farinha de trigo. Se faltar um pouquinho, você adiciona, certo? Fica uma massa escurinha, além da farinha integral, se mais escura um pouquinho, também o melado. Bom, aqui você vai dar o ponto, certo? Aqui, ó, ponto de enrolar, não é uma massa tão dura, certo? Até a massa fazer borbulha. Como a gente já bateu na batedeira, facilita um pouco. Quanto mais você sovar, mais seu pão vai ter um crescimento melhor. Gente, ó, unte, então, um recipiente aqui, uma vasilha, unte com margarina mesmo e coloca a massa, ó, ficou uma massa bem lisinha, ó, ficou gostosa a massa. Unte a massa, coloca de um lado aqui, depois vire ela, dos dois lados. Aqui você coloca então
um plástico que ajuda a crescer mais rápido. Cubra então com plástico, depois com pano e leve a um recipiente fechado até dobrar de volume, tá? Vamos lá. Vou deixar no forno que já tá um pouquinho aquecido até dobrar de volume. Gente, ó, então continuando aqui, coloque um pouquinho de farinha de trigo na superfície aqui na mesa. Ó, a massa dobrou, ó, de volume. Agora nós vamos dividir a massa em duas partes. Deixa uma aqui. Agora você vai utilizar um rolo. Pode colocar um pouquinho de farinha de trigo no rolo. E nós vamos abrir um retângulo aqui. Depois você vai enrolar como se fosse um rocambole. Vai apertando, enrolando e apertando um pouquinho. Essas pontinhas você pode fechar, certo? Fecha aqui também. Agora, essas pontinhas você pode colocar para baixo, certo? E aí, coloque numa forma untada, certo? E vai deixar crescer novamente. Você vai cobrir e vamos deixar crescer novamente. Da mesma forma, você vai fazer com a outra parte. Cubra com o plástico e um pano e deixa dobrar de volume. Gente, é hora de levar para o forno, tá? Depois então que dobrou de volume na forma, a forma é untada com margarina, tá? Ou manteiga, como você preferir. Você leva ao forno 200 graus por aproximadamente 30 a 35 minutos ou até dourar, tá? Conforme o forno. Tá aí, pão integral, receita de hoje. Eu gosto de colocar um pouco de azeite no pão. Você pode comer com azeite, com manteiga, com geleia, com mel, um pouquinho de manteiga. E aí, vamos lá, vamos experimentar o pão. Um gosto levemente doce, né? Ele é adocicado. Por causa do melado, é claro, né? Vocês viram que eu coloquei melado. Ficou muito bom, olha aqui. Chame a galera, faça um café, um cappuccino, né? Bem gostoso para acompanhar. E um pãozinho desse, que tal a ideia? Gente, fico por aqui. Beijo grande, fique com Deus, até o próximo encontro. Bye, bye.